Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero compartilhar uma mensagem com você e trazer ao teu coração uma orientação da palavra do Senhor, simples, mas muitas vezes negligenciada por nós cristãos, né? E muito mal interpretada por aqueles que não são, trazendo uma perspectiva muitas vezes complexa e também paradoxal, o que impede muitas pessoas de entenderem o Evangelho, de compartilharem a palavra de Deus. Então, o desejo do meu coração aqui é trazer esclarecimento e uma aplicação prática para a tua vida. O texto que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Sem dúvida, essa palavra é uma palavra que traz um contexto consigo, o que explica o que Jesus está dizendo, mas também lida fora do seu contexto. Essa palavra pode trazer uma perspectiva muito complicada para quem a lê, uma vez que as palavras de Jesus, fora de um contexto, são duras, né? E são bélicas. Pior de tudo, são bélicas. Ele não vem para trazer a paz, mas a espada. Mas em que contexto Jesus está dizendo isso? O que Jesus está falando nesse texto? Sobre o que ele está dizendo? Em dias de tantas dificuldades, onde nós falamos sobre família, sobre amor, de alguma maneira Jesus vem dizer que vai trazer inimizade entre pai e filho, entre filha e mãe, entre filhos e pais, entre noras e sogras. Mas que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não vem para trazer amor, que não vem para trazer contentamento, unidade, crescimento, edificação, mas pelo contrário, vem para trazer tudo aquilo que a princípio eu imaginava que o evangelho pregasse contra, né? Tudo aquilo que eu imagino ser alvo do evangelho, tudo aquilo que eu imagino ser uma direção do evangelho, me parece ser colocado de lado aqui nesse texto e apresentado de uma maneira oposta, né? Ou seja, o vínculo familiar sendo colocado, né, de lado, né? Ou seja, sendo minado, destruído pela intercessão ou pela escolha de seguirmos a Jesus. Então deixa eu conversar um pouquinho sobre esse texto com você, deixa eu trazer uma elucidação, uma explicação. Em primeiro lugar, esse texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 34, ele está inserido dentro de uma mensagem, dentro de um sermão que Jesus faz, inaugurando, no meu entendimento, a ida dos discípulos. Até então, os discípulos tinham ouvido o grande sermão da montanha, que fala sobre princípios gerais da vida, né? Princípios éticos e morais que nós devemos ter uns para com os outros, o que devemos esperar de Deus, o que devemos esperar da vida, né? Princípios que são reguladores, norteadores da nossa cultura ocidental, né? Que são princípios ali trazidos dentro do Sermão da Montanha, principalmente as bem-aventuranças. Mas o capítulo 10 de Mateus, ele não fala sobre princípios gerais, mas ele fala sobre princípios específicos do que seria o cristianismo como ente que vai e evangeliza, o que configuraria o ide de Jesus, né, a saída, né, para Jerusalém, Galiléia, Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Jesus está falando sobre a essência do Evangelho. Jesus está falando sobre a primazia do Evangelho em nossas vidas. Ele não está falando de igreja, ele não está falando de denominação, ele não está falando de teologia. Jesus está falando sobre princípios de vida, né? Sobre o lugar primaz de Cristo no nosso coração.
Então ele vem orientando e ele faz um discurso muito duro, né? A partir do verso 15, ele começa a dar admoestações para os seus discípulos. Ele começa, a partir do verso 16, trazer uma direção de que o cristianismo não é necessariamente aquilo que nós esperamos dele, né? Muito do que muitos cristãos têm ido buscar na igreja, como bênçãos, como curas, como prosperidade, como milagres, tudo isso que muitos de nós vamos buscar na igreja não é apresentado no discurso de Jesus como cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo é um chamado ao sacrifício, um chamado à autonegação, um chamado a ir ao altar de Deus em Cristo Jesus e colocar tudo que nós temos ali. É um chamado ao sofrimento, é um chamado à negação categórica a esse mundo. E eu fico assustado quando eu vejo o Evangelho querer ser tanto para mim, esse Evangelho moderno, quando uma vez ele nos chama tanto para sermos para Ele. Parece que há uma distância enorme do que nós queremos com o que o Evangelho quer de nós. Então Jesus passa a introduzir a sua mensagem e ele vem falando sobre as admoestações, sobre as dificuldades. Ele faz estímulos dentro do capítulo 10 que não parecem estimular tanto, né? Uma vez que nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos viver muitas dificuldades no exercício da fé no verdadeiro Evangelho. Então ele chega aqui e diz assim: vocês devem estar estranhando essa conversa, a partir do verso 34. E então ele diz: mas eu não vim para trazer paz. Talvez vocês achem que eu vim para trazer paz. Não, mas eu não vim. Vocês até encontrarão paz nessa caminhada. E a paz que eu vos dou, ele diz isso em outra circunstância, eu não dou como o mundo dá. Eu não dou a paz do mundo. Que paz é essa do mundo? A paz do mundo é a paz que se estriba em negociações. A paz do mundo é uma paz que se estriba em acordo. Acordos que você faz com o mundo, eu te dou, você me dá. Paz que muitas vezes são feitas com guerra. Paz que são estabelecidas com medo, com manipulação, com mentiras. Mas Jesus diz que a paz que Ele nos dá é outra. É uma paz que vem em meio à guerra. É a mesa do Salmo 23, a mesa da paz, a mesa da consolação que nos é oferecida na presença dos nossos adversários ou dos nossos inimigos. Uma paz diferente. Uma paz que vem como fruto de um confronto da nossa vida. Sabe, eu acredito que eu vejo o mundo buscando as coisas, buscando a paz, buscando a sua glória, em lugares, em formas diferentes. Então Jesus diz o seguinte: quando o meu evangelho entrar na tua casa e os da sua casa não amarem o meu evangelho, mas amarem mais ao mundo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou o mundo e a sua cultura, ou o evangelho. A paz que ele fala aí, a espada que ele fala, não são os termos que nós entendemos desses elementos da nossa perspectiva humana. A paz que ele está falando, eu não vim para trazer essa paz, mas eu vim para trazer uma espada. E quando ele fala que eu vim para trazer inimizade, não é uma inimizade de você não honrar o teu pai, de você não respeitar o teu pai, de você não respeitar a sua sogra, de você não respeitar a sua mãe. Não é essa inimizade que ele está falando. Mas ele está falando sobre uma inimizade ideológica. Eu não concordo. Sabe, eu tenho experiência para dizer isso para você. É possível você não estar em paz, fechado em acordo com pessoas que você ama, quanto à sua ideologia de fé, e ainda assim manter uma relação de respeito, de cordialidade e muitas vezes de afeto. Eu posso sim amar a quem não concorda comigo. Eu posso ter e nutrir os mais profundos e sinceros e legítimos afetos por quem não fecha comigo. Mas eu não posso fazer uma embaixada de paz com quem não tem a fé com que eu tenho. Eu não posso estabelecer a minha paz espiritual com quem não pensa como eu penso. Talvez isso possa parecer sectarismo, mas não é. É uma decisão, é uma escolha. Ou você anda com o Senhor, ou você não anda. Sabe, eu vejo muitos jovens hoje,
Eu vejo muitos jovens querendo ter uma amizade com o mundo e permanecer na fé cristã. Sabe, querido, se você faz escolhas na sua vida, se você vai para caminhos onde você não honra teu Deus, onde você não honra os teus pais, com o teu comportamento, com a tua ação, com quem você anda, o que você consome, para quem você está se entregando, se não existem princípios na sua vida, não vai haver paz entre você e o Senhor, no sentido de que Ele não aprova o que você faz. Eu não tenho preocupação se você ouve essa mensagem e pensa que ela é sectarista, que você entenda ela como você quiser. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: não podemos servir a dois senhores. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A palavra é categórica e nós a vivemos ou a rejeitamos. Não há meio termo nessa história. Então você tem que fazer uma escolha na sua vida. Não dá para você viver um evangelho de fachada, um evangelho de mentira. Não dá para você viver um evangelho como muitas pessoas têm procurado viver, o evangelho do conforto, o evangelho de um borderline tranquilo, onde você não tem confusão com ninguém, onde você não tem inimizade ideológica com ninguém. É complicado porque isso também leva a cristãos a viverem em momentos de confusão. Existem cristãos que não entendem o que Jesus está dizendo aqui e saem arrumando briga com todo mundo. O cara não é cristão, o cara não é crente, ele não vai conversar, ele não vai ter amizades, ele não vai ter relacionamento, ele vai julgar, ele vai fazer das mais variadas tretas que existem por aí, porque de repente o amigo dele, o parente dele não é cristão. Jesus não está dizendo isso, querido. Então entenda, a coisa é muito mais complexa do que você possa imaginar. E talvez você precise pensar até as suas relações de amizade dentro do cristianismo. Olhar para os seus amigos e ver se eles são crentes. Agora, olhar e analisar com princípios. Porque se você está numa igreja e o teu amigo, ele é fofoqueiro, fala mal das pessoas, não honra pastores, não honra liderança, é uma pessoa que cria sectarismo dentro da própria igreja, e você ama essa pessoa porque ela é cristã e arruma confusão com pessoas do mundo porque não são da sua igreja, você não entendeu absolutamente nada do evangelho. Você precisa repensar com urgência o teu evangelho. A inimizade que ele vem trazer, a espada que ele vem trazer é com o mundo que vive dentro de você. O sectarismo que talvez ele possa trazer, ideologicamente falando, é com pessoas que não compartilham. Porque para você não ficar mal com as pessoas, porque tem muitos crentes hoje, tem pastores, para ficar bem com a mídia, para ficar bem com alas, né, principalmente da esquerda. Eles querem simplesmente chegar e dizerem assim: não, mas o cristianismo ele tem que aceitar tudo, ele tem que aceitar todos da maneira que todos são. Sim, estamos abertos para todos, mas o evangelho é uma ferramenta de transformação. Se você vier para o evangelho e não quiser ser transformado, o evangelho, querido, não é para você. Então, querido, ouça essa palavra. Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo coloque essa palavra viva no teu coração, para que você não viva um evangelho de confusão, para que você não viva um evangelho anátema na sua vida, nem no extremo, de um lado, sendo radical, arrumando confusão com todo mundo, porque você leu no evangelho que Jesus veio para trazer uma espada, e nem no outro extremo, onde você é legal com todo mundo e você aceita tudo, você vive tudo, porque Deus é amor e Ele ama todo mundo do jeito que todo mundo é. O evangelho ele precisa encontrar o seu equilíbrio, porque a falta de equilíbrio ela destrói tudo. Qualquer instituição, qualquer religião, qualquer ideologia, ela é destruída por falta de equilíbrio. E o que Jesus está dizendo dentro do contexto do capítulo 10 de Mateus é que o foco dele é quem não tem primazia em mim, não tem primazia no cristianismo. A centralidade do evangelho, a centralidade do cristianismo é Jesus. Não é você, nem as suas ideias, nem os seus propósitos, nem aquilo que você gosta. Então aquele que não deixa tudo por mim, não é digno de mim. E quando Jesus diz não deixa tudo por causa de mim, ele não está dizendo para você abandonar a sua família, abandonar os seus pais. Se o teu pai não é crente, se tua mãe não é crente, se teu irmão não é crente, você não vai falar mais coisas. Não é isso. Não é isso. O que o evangelho está dizendo é o seguinte: se o evangelho não estiver em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas vão estar confusas na sua vida. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, querido, que Deus te abençoe, que você possa, a partir dessa palavra, fazer uma séria reflexão na sua vida. Eu me despeço de você aqui agora. Desejo para você, para sua família, para tua casa, para o teu cristianismo, graça e paz. Até a próxima, nós nos vemos. Um grande abraço. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.